Olá, meus queridos, como estão? Hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente porque eu vou ser entrevistado. Tem aqui uma entrevistadora que vai me fazer algumas perguntas relacionadas às coisas que eu já trato nos meus vídeos, as coisas que fazem parte dos temas que eu falo e que muitas pessoas gostariam de perguntar e acabam não perguntando. Isto vai ser uma pequena amostra de um vídeo mais longo que nós vamos fazer e que vocês vão ver muito em breve, ok? Então vamos responder algumas perguntas que pode ser uma série de dúvidas que outras pessoas já tenham a respeito daquilo que eu faço e dos assuntos relacionados com os meus vídeos. Vamos lá! Muito obrigado pela sua presença que vai perguntar algumas coisas para mim. Oi, boa tarde. Então, a minha dúvida é se desde que você começou a dar esses ensinamentos, se você pratica eles e se em algum momento você já pensou em desistir, sei lá, fazer outra coisa na sua vida. Olha, essa sua pergunta é muito profunda, né? Ai, Jesus, me ajude. Eu desde quando comecei a estudar essas coisas, eu sempre quis praticar para ver se realmente era verdade. Uma coisa mais importante para mim é descobrir o quão verdade é a coisa, né? Então eu já pratiquei sempre as coisas relacionadas com Tantra, as meditações que eu aprendi, eu sempre pratiquei tudo. Agora, a sua outra pergunta foi muito na veia, porque se eu já desisti de praticar isso tudo? Isso. Já, por um ano eu fiquei sem praticar nada, né? Porque... Teve algum motivo? Teve algum motivo, arrumei uma namorada. Tempo? Faz muito tempo, eu tinha uns 15, 16 anos, tinha uma namoradinha, que era uma namoradinha assim muito básica, não fazia nada, não conhecia nada, né? Quantos anos você tinha? Acho que 16, deixa eu ver, foi exatamente no ano de 1985, 86. Ah, não, sim, mas nessa época você não dava aula. Né? Não dava aula, mas eu era muito estudiosinho das coisas. E foi naquele ano que eu percebi que na verdade o que eu queria era uma namorada. Então você tá dizendo que o amor ele atrapalha a vida espiritual, é isso? Não, eu acho que na verdade a minha procura era só isso. E como eu não tinha namorada, eu ia nas minhas coisas místicas. Então no fundo pode ser que as minhas coisas místicas, a minha busca mística foi decorrente também de uma busca emocional que eu não tinha. Então esse fato me levou a... Essa busca emocional, ela tem a ver com a criação dos seus pais? Sim, porque eu vim de uma família que nunca teve nenhuma relação afetiva comigo. Você vê que muitos pais têm uma relação muito afetiva com os filhos, uma relação muito afetuosa, de contato, de toque. Essa linguagem nunca existiu nos meus pais. Então eu acredito que isso tenha sido um grande causador. Agora, como eu vejo hoje em dia isso tudo com muita lucidez, eu percebo que muitas vezes a busca de alguém não é uma busca espiritual, simplesmente é uma carência que ela transfere para essas outras coisas. Então hoje em dia eu vejo com muita lucidez isso, e por isso eu consigo ponderar realmente o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro quando alguém me procura. E muitas vezes não é uma busca espiritual, é simplesmente uma carência. E essa carência, ela atinge mais os homens ou as mulheres? Olha, eu acredito que essa carência atinge mais as mulheres do que os homens. Porque na civilização onde a gente está, a mulher não pode socialmente se expressar ou tocar em ninguém, ela é muito mal interpretada. As relações de toque, contato e afetividade fazem parte de um tabu e com isso todos acabam perdendo. As pessoas acabam perdendo simplesmente porque esses gestos são relacionados a coisas maliciosas, coisas impuras e segundas intenções, e com isso a humanidade vai ficando muito doente simplesmente por falta de afetividade. Existem países europeus onde as pessoas são muito mais frias, que são desenvolvidos até centros de afetividade que o próprio psicólogo receita na bula ali. Você precisa frequentar um centro de afetividade X vezes por semana, porque pessoas que não são abraçadas não geram ocitocina no cérebro. Então elas começam a criar uma pane em algum momento da vida e acabam ficando psicoides. Então, no meu caso, eu nunca fui uma pessoa, uma criança que recebeu afetividade. Então, acredito que a minha busca também se deu por conta disso.
Então, uma outra dúvida é quando você era monge, você sentia alguma necessidade de ter um relacionamento mais profundo com alguém? Na verdade, eu sempre senti, mas muitas pessoas pensam que vida de monge é ficar rezando o dia inteiro ou ficar olhando para as nuvens. E é exatamente o contrário, porque existe muito trabalho. Eu acho que os monges de todas as ordens religiosas, sejam ordens religiosas cristãs, hinduístas, budistas, todas, existe muito trabalho. E existe uma meta a ser cumprida, no sentido meta de coisas, de tarefas mesmo. Então isso substitui muito, mas eu ainda acho que é uma questão de fuga. Porque a maior parte, para mim, dos monges, eles estão num processo de fuga. A maior parte. Então eu acredito que existe muita dificuldade das pessoas em assumirem realmente as suas reais necessidades. Essa dificuldade é dela com ela mesma, porque ela tem medo de ser criticada. E socialmente também. As pessoas têm medo de se expor socialmente, porque o que o outro vai pensar? É muito bonito você dizer para alguém, porque eu fui monge. Mas muitas vezes aquilo foi a pior coisa que a pessoa fez na vida dela, porque foi uma fuga. Então por isso que eu acho que você assumir verdadeiramente, 100% aquilo que você é a coisa mais importante da vida. E eu não acredito que o monge seja mais evoluído do que ninguém. Eu acredito que seja ali muitas vezes uma rota de fuga, e se a pessoa tiver que encontrar com uma força superior, ela vai encontrar mesmo que ela seja um açougueiro. Isso é o que eu acredito profundamente. Em relação ao Tantra, para muitas pessoas o Tantra ele é muito erotizado. Como que você lida com isso na sua vida? E como que você tenta reverter isso na cabeça de uma pessoa que pensa que Tantra é erotismo? Ok. As pessoas pensam que o Tantra é erotismo porque os meios de comunicação oferecem só esse tipo de informação. Eu dou um grande desconto para essa pessoa porque quando eu me interessei pelo Tantra, eu também achava que era isso. Quando eu me interessei pelo Tantra, eu pensei que fosse uma busca por coisas eróticas. Você buscava isso na época? Eu só pensava nisso. Eu só pensava nisso porque como eu era muito esquisito e queria ter um contato sexual com alguém e era uma pessoa virgenzinha, eu pensava assim, a pessoa tem que ser um pouco esquisita também, né? Então ela precisa entender de Tantra. Então eu só lia sobre isso. E a literatura que tinha aqui no Brasil só falava disso. Aí você caiu do cavalo. Ou não? Caí do cavalo? Imagine, eu caí do elefante, entendeu? Eu caí do elefante mesmo, porque primeiro que no Tantra não tem esse negócio de sexualidade, no Tantra verdadeiro. E como que você sabe se é Tantra verdadeiro ou não? Tem que vir de uma linhagem, de uma tradição de gurus. Os tantras, todos eles são iniciáticos, vêm de uma... Quem está iniciando nisso agora? Tem que fazer uma pesquisa? Como que a pessoa faz para ter certeza que ela está no caminho certo? E não numa furada? Sim, é muito raro ela estar no caminho certo. Infelizmente é assim. É muito difícil ela estar no caminho certo, porque de um lado ela tem grandes necessidades sexuais e grandes curiosidades relacionadas a isso. Como a procura é essa, a mídia mostra isso. Existem pouquíssimos instrutores que têm no Tantra uma história de meditação. É certo que através da sexualidade você consegue atingir um nível de iluminação, mas a verdade para com você mesmo, para com os seus sentimentos, e a meditação vem antes. Mas uma dúvida, na hora que a pessoa está fazendo a massagem, como que ela pode pensar em algo espiritual se ela está no momento se expressando sexualmente e sentindo prazer? Como que ela une a espiritualidade com tesão, prazer. Com tesão, isso. Na cabeça de 99,9% das pessoas, tesão, corpo e sexo é dividido da parte espiritual, como se fossem duas coisas que não tivessem uma relação uma com a outra, né? E na maior parte das vezes a sexualidade envolve um conjunto de fantasias. Se eu for fazer massagem em uma criança, um bebê, por exemplo,
ele vai sentir calor, frio, arrepios e tesão também. Para ele é tudo uma coisa só. E ele sente aquelas coisas e harmoniza-se dentro do seu corpinho naturalmente. O grande problema e a grande diferença é que o bebê não pensa. Então ele sente, se cura e se harmoniza. Já o ser humano, ele vai entrar nas paranoias. As paranoias, elas são paranoias associadas à sociedade e às religiões que criaram as estruturas de culpa, as estruturas de medo e as estruturas de controle. Então um bebê, quando ele é tocado, ele sente tudo e tudo é natural e espontâneo e perfeito. Quando o ser humano adulto começa a sentir alguma coisa, já se liga no psicológico dele os vírus sociais. E ele já sente raiva, e ele já sente culpa, e ele já sente medo, aí ele sente tesão, e a culpa por estar sentindo tesão. Esse é o problema da mente. A mente humana sempre escravizou a humanidade. Então o que se faz num ponto como esse? Aprende-se a respirar. Na respiração, aprende-se a transcender os pensamentos e com isso o corpo se cura. E em algum momento você já foi agarrado? Já fui agarrado muitas vezes. Teve um caso mais horrível que aconteceu na minha vida, foi que uma mulher quase engoliu a chave da porta. Ela correu até a porta, pegou a chave, escondeu e falou que eu era uma gêmea dela e que eu tinha que transar com ela de todo jeito, porque fazia parte do nosso, sei lá, do que estava escrito, e a mulher virou uma fera. Como que você... Eu sempre tratei com muita neutralidade, dizendo assim, tá tudo bem, fique tranquila, respire, sente e vamos conversar. Agora existem pessoas, um dia eu atendi uma pessoa que era uma triatleta mesmo, a mulher era muito forte, ela me agarrou de um jeito que eu precisei usar quase que uma técnica de jiu-jitsu lá, ou seja, é muito comum e tá tudo bem, porque aquela pessoa que é treinada dentro do Tantra, ele precisaria ser capacitado a ver qualquer tipo de atitude sem julgamento. Um dos pontos mais importantes do aprendizado de quem é um terapeuta é aprender a não julgar absolutamente nada. A perceber Como você separa, assim, porque o homem ele é mais sexual. Como você separa na hora da massagem? Como que você bloqueia o seu pensamento para não entrar na questão erótica? Isso. Sim, é muito simples. Primeiro, é não querendo controlar. O tesão, geralmente vem de uma briga. Se, por exemplo, o homem vai sentindo qualquer tipo de sensação, e essa sensação é de natureza erótica, e ele pensar assim, não posso sentir isso, é a mesma coisa que eu dizer para você, não pense num elefante cor-de-rosa. É a primeira coisa que você vai pensar, é num elefante assim. Então, uma pessoa treinada, qualquer sensação que passa, ele não cria bloqueio, e instantaneamente ela se dissolve. Até porque eu acho que existe todo um preparo por trás, né, de um massoterapeuta. Sim, massoterapeuta. Então, assim, para ele estar ali fazendo a massagem, ele tem que passar por várias provas para tentar controlar a mente dele, né? Porque claro, não tem jeito, vai sim, sentir tesão, sim, vai ter vontade, enfim, de uma fazer interação. Alguma coisa. Claro. Então, é a mesma coisa que você pensar assim, dá para você aprender a ser um terapeuta por correspondência ou vendo vídeos? Não. Porque para ser um terapeuta você tem que ter passado por experiências muito profundas. E só quando você passou por experiências muito profundas que você adquire um estado onde você cria um mecanismo de compaixão onde nenhum pensamento interfere. Então, eu particularmente, isso sempre aconteceu comigo desde o começo, porque eu já tenho uma história de meditação grande e eu conheço muitos terapeutas que são absolutamente alinhados. Absolutamente. Então, os seus cursos online de massagem são para aprimoramento, né? Aqueles cursos não servem para as pessoas se transformar num terapeuta. São cursos, como eu poderia dizer, mais para quem tem uma curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. Mas não dá para as pessoas se tornar um terapeuta a partir disso. Não tem como. Eu tenho um curso online de massagem tântrica. Não dá para a pessoa. Eu vou me tornar um terapeuta assistindo aquele curso. Não tem como. Entendi. Você gosta de fazer isso? De fazer massagem, de trabalhar com isso, de dar aulas? Você ainda trabalha com isso? Massagem? Não trabalho com massagem. Existem pessoas que me procuram querendo atendimentos com massagem. Eu não atendo mais. Já atendi muito com massoterapia, mas eu tenho uma natureza muito de cientista. Eu sempre quis aprender técnicas diferentes de massagem, aplicá-las e ver se aquilo realmente funcionava. Eu já atendi muito e
não atendo mais. Se eu gosto de fazer, não é o meu dom. Não é o meu dom. Muito embora eu saiba fazer, eu sei fazer direito, mas não é o meu dom. Eu não nasci para isso. Você nasceu para ensinar. Eu nasci para ensinar. Eu nasci para ensinar. A minha realização é ensinando, compartilhando o que eu sei. Terapeuticamente falando, fazendo massagem, não é o meu dharma, não é o meu dom. Muito embora eu saiba fazer, eu ensinei já muito isso. Hoje em dia eu não dou cursos de massagem mais, não atendo mais, mas não é o meu dom. Não é o que eu gosto de fazer. Mudando um pouco de assunto, o que você acredita? O que você acha que acontece quando o nosso corpo parte desse para uma outra dimensão? Essa sua pergunta é muito interessante, porque eu sou muito cético em relação a tudo, ok? O que acontece quando nós partimos para um outro lado? É difícil dizer isso, mesmo porque a maior parte das pessoas... É diferente se você falar assim, você vai num restaurante X, como é que é aquele restaurante? A pessoa já foi lá, já comeu, ela tem o que dizer. Mas eu vou dar algumas informações para você. Existem muitas pessoas que já passaram por experimentos de morte cerebral. É chamado de Near Death Experiments. Existem catalogados uns 20 mil casos de pessoas que tiveram morte cerebral e depois de algum tempo voltaram. Todas elas relatam exatamente a mesma coisa. O ponto em comum que eu sei que a sua pergunta não foi essa, mas eu vou chegar lá. Todas essas pessoas que passam por essa experiência de semi-morte, elas praticamente morrem cerebralmente e depois voltam. Elas dizem o seguinte: é passado um filme muito rápido de toda a vida. Só que esse filme é de trás para frente. Ele começa com o último acontecimento e vai até o momento em que você nasceu. E vão passando sensações. E de todas essas sensações, as mais graves são pelo arrependimento das coisas que não foram feitas. Todas as pessoas relatam isso. Todas essas pessoas relatam a existência de um túnel muito grande, com uma luz branca no final. E elas, no momento em que elas foram passar por essa luz branca, elas retornaram, né? Então, isso é uma coisa interessante. Eu sei que eu não respondi essa sua pergunta ainda, mas é uma pergunta muito complexa. O que eu acredito que acontece quando a pessoa morre? Acontece aquilo que ela acreditava em vida. Se ela acreditava que não vai acontecer nada, não acontece nada. Se ela acredita que vai acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa. Então depende do conjunto de crenças que ela nutre em relação à vida, em relação ao conceito que ela tem disso tudo. Então depende daquilo que ela acredita. Por isso que eu acho muito importante você acreditar em alguma coisa que lhe faz bem. Porque certeza a gente não tem de nada. A gente não tem de nada. Nós não temos nem certeza que eu e você aqui fazemos parte de um sonho de alguém. E estamos aqui sonhando. A gente vive muita incerteza. E é por isso que eu sempre digo para a gente ser leves com a vida, leves com tudo, sem autocobrança e sem buscar ter certeza de nada, porque ninguém tem certeza das coisas. Eu não tenho. Uma coisa que eu descobri na vida é que eu não tenho certeza de nada. Pausa pro café? Pausa pro café. Vamos tomar um café e comer bolinho?